capítulo de número 6. Amém? Livro de Romanos, capítulo de número 6, ok? Eu gostaria que todos que estivessem em pé procurassem uma cadeira, sentassem agora, que o movimento agora cessasse. Amém? Que todo o movimento, toda a movimentação agora, evite banheiro, não perca nada dessa palavra que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, porque você pode perder numa vírgula tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para você, ok? Romanos, capítulo de número 6, verso de número 4, diz o seguinte, você pode ficar sentado, esse texto diz algo poderoso, e eu quero compartilhar com você, amém? Diz o seguinte, Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém? Amém. E no 7, Romanos 7, verso de número 6, também diz o seguinte: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém? É uma palavra simples, mas muito objetivo nessa noite. Eu quero que você vá comigo agora. Guarde esse texto, porque você vai lembrar dele. Agora vai comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 15. A igreja do Senhor precisa entender de uma vez por toda: ou você vive novidade de vida, ou você não vive. Não tem como andar em novidade de vida se não houver uma mudança de mentalidade, de maneira de pensar, na maneira de andar, na maneira de conduzir a nossa vida. Êxodo, capítulo de número 14. Verso de número 15. Êxodo 14, verso de número 15, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e entre nele serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. É línguas estranhas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus aleluia.
Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Feche os teus olhos. Segure sua Bíblia. Eu desafio você nessa noite a falar com Deus. Fale com o Senhor. Diga a Ele que está no seu coração. Diga a Ele o que você está sentindo nessa noite. Fale com o seu Deus. Fale com Ele onde você estiver. Não importa a distância que você está do Senhor. Não importa aonde você está na sua caminhada com Deus. Não importa. Importa que o Senhor está te vendo nessa noite. Importa que Ele está se preocupando com você nessa noite. Aonde você estiver, sente o toque do Espírito Santo em você. Senhor, estamos diante da sua palavra. Uma palavra que não muda. Uma palavra que não volta atrás e nem vazia. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor visite cada pessoa, cada ser humano que nos ouve, que nos vê, cada vida seja tocada pelo Teu Espírito, que essa palavra venha tocar, não só os que estão aqui dentro, mas todos aqueles, ó Deus, que serão tocados por elas, todos aqueles que serão mudados por elas, Senhor. Espírito Santo, queremos pedir o toque do Senhor. Use apenas como um instrumento em suas mãos. Apenas como um instrumento. Quero me colocar como um profeta aqui nessa noite. E que o Senhor possa enxergar e ver cada vida e tocar nelas. Aleluia. Aqueles que podem orar, interceda para esse momento ser um momento de bênção para a vida de muitas pessoas. Queridos, nós lemos um texto bastante conhecido de alguns, desconhecido de outros, mas a verdade é que eu quero entrar nesse texto aqui. Depois nós vamos finalizar aonde nós começamos em Romanos, e você vai entender. Se eu perguntar nessa noite se você conhece essa passagem, você vai dizer assim: já vi vários pregadores pregarem nesse texto, vários homens já pregaram a travessia do Mar Vermelho. Várias pessoas já pregaram essa passagem pelo meio do mar. Várias pessoas já ouviram. Eu já ouvi por inúmeras vezes. Eu já estive sentado inúmeras vezes ouvindo alguém falar sobre isso. Mas o que me chama a atenção, que no meio desse povo que estava aqui, com Moisés, existia dois tipos de pessoas. Existia aqueles que conviveram com o passado, viram dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim, o lado da
escravidão. O lado da bonança, com o homem de Deus, no meio do deserto. Mas aqui fala de um povo que estavam confinados, vivendo como escravos, vivendo como pessoas sem direção. Quem dava direção era um homem chamado Faraó, que dava direção para eles. Era um povo de Deus, escravizado pelas coisas do homem, pelos homens, pelo ditador, pelo profano que era Faraó, que vivia à mercê da vontade daquele homem. E Moisés, por várias vezes, tentou libertar esse povo. Enquanto eles estavam sendo escravizados, o Senhor levanta o menino, sem história, sem noção, sem visão, sem nenhuma leitura. Ele aprendeu lá no meio do exército egípcio, aprendeu dentro do Egito a ser o homem que ele se tornou. Porque a história desse menino chamado Moisés é uma história triste, talvez um pouco parecida com a minha e com a sua, que está me ouvindo nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você: foi abandonado, jogado para não morrer, colocado dentro de um cesto e largado à mercê de uma vida qualquer. Mas prove o Senhor que alguém achou, colocou ele no meio de uma família, foi criado num lar que não era um lar muito bom, mas tinha um princípio. O Senhor tinha um plano e por isso ele conseguiu sobreviver. Ele não viveu, ele sobreviveu, porque o Senhor tinha um plano. E talvez você esteja aqui nessa noite, não porque você viveu, mas porque você sobreviveu, e por isso está aqui. O Senhor fez com que você sobrevivesse, para que você viesse a viver uma vida de novidade em Cristo Jesus. Porque tudo muda quando nós mudamos. E a palavra do Senhor diz que aquele menino cresceu dentro do Egito. Costumes, religião, tudo que aquele povo daquela época podia oferecer, ele pegou, ele aprendeu. A faculdade dele foi a faculdade de Faraó. Mas o Senhor o tirou de lá. E um dia mudou a sorte dele, colocou ele na posição que ele queria. Então aquele menino agora, foragido, procurado pelo mundo naquela época, volta e desafia Faraó: liberte. O Senhor toma ele, leva ele ao monte sagrado, mostra a ele o que é a vida, como que é as leis, como é que funciona. Apaga da memória dele todo o costume religioso, porque tem muita pessoa que estão tendo costume religioso e vive um costume religioso e não tem capacidade de mudar a história. E Deus quer usar, mas eles não mudam, porque a mãe era, o pai era, ele era, o fulano era, e as pessoas não querem mudança. Mas Deus é um Deus de mudança. Aleluia. E ele levanta Moisés, e Moisés por várias vezes, na boa, diz: Faraó, liberta o meu povo, liberta, usado por Deus, liberta esse povo que está sendo escravizado. O povo tinha perdido a cultura, eles tinham perdido a noção do que era uma vida, do que era ser um cidadão normal, do que era ser um homem normal. Eles não sabiam o que era alegria, felicidade, paz, família, harmonia. Eles não sabiam o que era isso, porque era só mandando, porque era só sofrimento, era debaixo de chicote, era debaixo de uma lei, e Deus queria tirá-los dali. Alguns já tinham até se acostumado com aquela vida que estava vivendo, porque não tinha uma outra proposta, não tinha alguém que realmente lutasse pelo povo. Então Deus levanta Moisés para lutar pelo povo, juntamente com Arão.
E eles começam uma peregrinação de luta, de idas e vindas. Deus, de todas as maneiras, tentou negociar com o faraó. E o faraó não quis. Eu não vou falar sobre as pragas, seria uma outra mensagem. Mas não quis negociar. E na última, quando ele viu que estava perdendo aquilo que ele perdeu, aquilo que ele mais amava, aí ele teve que abrir mão. Ele libertou o povo, ele libertou as pessoas. E a libertação, ela trouxe alegria. Mas eles teve que atravessar um deserto gigantesco. Mas a diferença entre a travessia no deserto para aquela vida dentro do Egito era diferente. Aqui nós vimos que o Senhor protegia eles. Coluna de fogo durante a noite, que dava direção. Quando ela apagava, era hora de parar e descansar. Acendia durante a noite, temos que andar, temos que caminhar durante o dia, para que o sol não queimasse a sua pele. Eles eram cobertos por uma nuvem do Senhor. O Senhor estava cuidando deles todo momento, cuidando, zelando dos filhos, até da sua vestimenta. A palavra diz que o sapato crescia nos pés das crianças, não faltava comida. Quando faltava, o Senhor mandava do céu, era sustentado por o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que quando nós dependemos de Deus, nós somos mais crentes, nós somos mais irmãos, nós somos mais humanos, nós somos mais ser humano, nós somos mais pessoas. Mas parece que existe um momento da nossa vida que nós somos sustentados por nós mesmos, perdemos a noção, achamos que somos alguma coisa e deixamos de ser humano, deixamos de ser pessoas que Deus quer. E naquela época eles eram mais cristãos. E a Bíblia diz que eles peregrinaram. Alguns sentiam saudade lá do Egito. Moisés nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Quando vinha a fome, a perseguição, quando Deus dava uma luta, muitos murmuravam. Você sabe o que eu vejo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando vem a luta, nós reclamamos, nós murmuramos, nós abandonamos a fé, nós profanamos a fé, nós declaramos palavras. A primeira luta que temos, lembramos do Egito, lembramos das coisas do Egito. Lá no Egito eu tinha carro, lá no Egito eu era escravo, mas comia bem. Lá no Egito eu era isso, eu tinha um bom emprego. Lá no Egito, se o Egito fosse bom, você estaria lá. Mas a Bíblia diz que chega um momento que temos que tomar decisões. A passagem a travessia do mar marcou a história desse povo. A hora que chegaram ali, quando chega nesse ponto aqui, depois que o faraó, no capítulo 13, verso número 17, ele não aguentando mais a pressão de Deus, a Bíblia diz que o faraó não aguentando mais, ele deixa o povo de Deus ir. Mas algum filho do capeta tem uma ideia para ele. Eles não vão longe, vão bater com o mar. Vamos atrás deles e vamos matar todos eles no deserto. E acabamos com isso de uma vez por todas. Eu quero dizer uma coisa para você. Nunca subestime o seu inimigo. Ele pode até te deixar ir para os braços de Deus,
mas ele sempre vai te perseguir aonde você andar. Sempre vai atrás de você. E se você não estiver disposto a atravessar o mar, atravessar uma vida nova, atravessar dessa vida que você levava para uma vida nova com Deus, você corre perigo. E a Bíblia diz que eles chegam diante do mar e eles se desesperam. Eles se desesperam. Ei, Moisés, o que nós vamos fazer? Você tirou nós do Egito para nos matar aqui. Eles estão vindo lá. E agora? E Moisés recorre ao único recurso que todo ser humano tem e quer e pode realmente segurar firme, porque nele você pode ficar tranquilo que Ele é Senhor. E Moisés vai ao Senhor e fala com Deus e diz o seguinte. Eu quero ler do 14, verso de número 10 em diante. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dissera a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Já começou a murmuração, a primeira prova, a primeira luta, a primeira perseguição. Eles já queriam morrer lá no Egito. Pois é, Moisés nos tirou de lá para morrer aqui. Antes tivéssemos morrido lá, antes tivéssemos ficado lá. Lembranças do passado. Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso? O que dissemos no Egito? Deixa-nos para servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondendo ao povo: não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornarão a ver, e o Senhor pelejará por nós, e vós calareis. Autoridade. O que eu vejo aqui? Que o líder, como Moisés, o que ele trouxe no coração do povo? Ele projetou no coração do povo calma e não loucura. Ele não mandou ninguém atravessar nada. Ele não manda você fazer loucura. E o Deus que nós servimos é o grande líder, e Ele nunca nos manda fazer loucura. E nós vemos aqui Moisés. Olha o que ele responde ao povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Aquietai-vos, fique calmo, não se desespere. Deus vai dar a solução que nós precisamos. Ele projetou calma ao invés de loucura. Estavam murmurando, pessoas reclamando. Não falei, era melhor nós ficarmos lá. Segunda coisa que eu vejo que Moisés, como líder do povo, ele diz: ele projetou confiança ao invés de covardia. Confiança ao invés de covardia. Olha o que ele projeta, olha o que ele diz. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarão a ver. Nunca mais tornarão a ver. O que ele projetou? Confiança ao invés de covardia. Confie. Estão vendo essa luta? Estão vendo essa prova? Essa prova vocês nunca mais verão. Nunca mais você vai passar por aquilo que você tem passado.
o medo que está dentro do seu coração. Será que eu vou viver novamente aquela vida? Será que eu vou morrer novamente naquele mundo que eu vivia? Será que a minha família vai se definhar? Será que a minha história vai voltar a ser a mesma coisa? Ele acalma e diz assim: essa luta, essas coisas que você viveu lá para trás, nunca mais você vai viver. Terceira coisa que eu vejo que ele projetou no coração, e que Deus quer projetar no seu coração nessa noite. Ele projetou clareza ao invés de confusão. Um líder, um cristão, um líder de um lar, um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele projeta clareza. As pessoas têm que ficar bem claras naquilo que eles estão fazendo. Além essas três que eu falei, ele projetou calma ao invés de loucura. Ele projetou confiança ao invés de covardia. Ele projetou clareza ao invés de confusão. Ele disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Clareza. Marchar onde? Tu está louco? Como marchar? Nós estamos diante de um mar, e tu está mandando nós marchar. Mas a ordem veio dos céus. Não é minha ordem, é a ordem do nosso Deus. Marchamos, marchamos, marchamos em direção à nossa vitória. Voltamos a sonhar. O Egito não é para voltar mais para trás. Nós estamos diante de um mar. Como é que... Mas e aí? Os caras estão vindo na nossa direção. O mar também está na nossa frente. E tu está mandando nós marchar. Eu creio que algumas pessoas falam assim: nós temos que pular no mar e nadar. Quarta coisa que ele projetou competência ao invés de desejamento. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Aleluia, aleluia. Ele projetou competência. Nós vamos conseguir. O Senhor está conosco. Você vai conseguir. A sua casa, você vai conseguir. O seu emprego, você vai conseguir. É confiança, é competência. Você precisa sonhar. A tua família, você vai conseguir. O teu carro, você vai conseguir. Diga ao povo que marche. É a sua história, você vai conseguir. Mas tinha que entrar, tinha que marchar. A Bíblia diz que se abriu de um lado, irmão, uma história nova. Eu vejo duas paredes, não está na Bíblia, mas eu quero agora nessa noite trazer uma alegoria para você entender o poder dessa palavra. De um lado da parede existia uma história nova, intacta. Uma parede mostrava o que Deus tinha, Israel, o que Deus tinha, a Canaã prometida, uma terra nova, um novo tempo. Deus tinha projetado algo novo para aquele povo. Do outro lado, a velha história. Deus, como um painel, ele levanta e mostra a história do Egito, a escravidão, tudo aquilo que eles tinham perdido. Sonhos que foram mortos estavam em uma das paredes de água. Na outra parede, sonho, vida nova, coisa nova, casa nova. Deus trabalhando e transformando pessoas. Mas estava lá do outro lado a história nova. As coisas novas de Deus estavam lá do outro lado. E todos tinham que atravessar. E quando Moisés bate no mar, ele diz: atravessem. Diga ao povo que marche para frente. Muitos ficaram com medo. Muitos resistiram e não atravessaram. Outras pessoas atravessaram, mas olhando para o passado que ficou para trás.
lembrando das guloseimas, da escravidão, reclamando, vivendo um tempo antigo. Talvez senhores e senhoras, talvez os homens que nasceram lá no Egito, que outrora eram meninos, que tiveram uma história lá no Egito, e talvez pensasse assim, olhando para aquelas paredes, eles não conseguiam ver o milagre, apenas ver o que ficou para trás, mas a vontade era voltar para lá, era voltar a viver aquela bela vida, vivendo a bebida, nas drogas, família destruída, vivendo no crack, na prostituição, porque lá, como nos dias de hoje também tinha, e essa saudade tinha, porque eles comentavam sobre isso lá no começo, lá na entrada. Então, tudo aquilo que você fala está dentro do seu coração. Se você é uma pessoa que só vive falando palavrão, está dentro de você, meu irmão. É você que tem que mudar, é você que tem que largar a mão de falar. Se você é uma pessoa que só vive falando da vida dos outros, é o que está dentro de você. Você tem que deixar a vida dos outros e se preocupar com a sua vida, com a sua vida, com aquilo que você tem que sonhar, com aquilo que Deus tem para você. E do outro lado, talvez crianças, adolescentes, meninas, meninos que cresceram no deserto, que acreditaram no profeta dizendo: lá em Canaã Deus tem uma terra, diga ao povo que marche, vamos atravessar, galera, venha, vamos atravessar. Do outro lado existe um novo tempo, existe uma novidade de Deus para nós lá. Nós temos que marchar e atravessar. E muitos só foram de embalo, olhando para um lado e olhando para o outro. De que lado você está? De que lado você está olhando? Está com saudade de lá? Está com saudade de lá? Sabe o que Deus falou para mim ali no começo do culto? Nunca vá, nunca entre nos lugares que te destruíram até que você esteja preparado para ir lá. Nunca volte no lugar que você passou os piores momentos da sua vida até que você esteja preparado para a prisão. Porque se você não estiver preparado para entrar dentro de um bar, nunca mais entra. Se você não estiver preparado para passar na frente de uma boate, nunca passe. Se você não está preparado para encarar o mundo, não cometa loucura. Não cometa loucura. A loucura pode te levar a um abismo e você morrer no Egito sem o Senhor. A loucura, o medo daquele povo era morrer no deserto. Mas existiam 2 painéis de águas. O milagre estava à frente deles. O Senhor disse assim: eu vou abrir, vocês vão passar. Sabe o que Deus está dizendo assim? Do outro lado, lá tem uma história. Depois de 14 anos eu voltei àquele mesmo lugar onde a minha história se acabou. Onde eu vi minha mãe morrer com 38 anos, 3 irmãos no mundo do crime e das drogas. Onde eu vi amigos sendo definhados pelas drogas, pela prostituição. Onde eu vi por várias vezes na minha vida minhas irmãs pular a janela para se prostituir lá do lado de fora. Onde eu vi a água chegar até o joelho, minha mãe cozinhando e merda passando pela casa inteira. Uma miséria desgraçada que eu não desejo para nenhum ser humano nenhum. E depois de 14 anos eu tive o privilégio de pisar lá novamente. As pessoas não acreditaram que era eu. Eu entrei na casa que eu construí sozinho. Eu lembro que eu era ajudante de pedreiro. E eu disse: essa casa foi construída pelas minhas mãos. E eu falei: Deus, eu quero entrar lá dentro. Eu conversei com a mulher que um dia entrou na sala da minha casa. Eu estava drogado, sentado lá. E ela disse para mim: Deus manda te dizer que aquela pedra que você jogou lá, ela vai cair sobre a tua vida. E tu vai ser um pastor e vai mudar a geração pela qual Ele vai te levantar. Quando aquela mulher abriu a porta, eu falei assim: eu quero ver a senhora.
Ela me abraçou e chorou. A senhora não acredita. Eu falei assim, a senhora não acreditava realmente. Mas o Senhor mudou a minha sorte. Pessoas que eu conheci já não estão mais vivas. As minhas irmãs que eram prostitutas estão todas servindo ao Senhor, são diaconisas da igreja. Os meus irmãos são presbíteros e pastores da igreja. O Senhor mudou a sorte da minha casa, porque eu estava aqui clamando e daqui para lá Ele estava